Educa TV apresenta Caiu na Rede. Olá, que bom ter você por aqui mais uma vez. No programa de hoje, o Semefeja Professor Sérgio Rossini compartilha sua experiência com a leitura. Acompanhe! Os alunos saboreiam a comida. O jantar é um momento de descanso. Na sala de aula, os livros substituem os talheres. O trabalho diário dá lugar à vida de personagens. Passei a tarde escrevendo. Os meus filhos estavam jogando bola perto dos barracões. Os vizinhos começaram a reclamar. Quando é os filhos deles que brincam, eu não digo nada. Eu não implico com as crianças, porque eu não tenho vidraça. E a bola não estraga as paredes de tábuas. E eu gostei muito desse livro, me chamou muita atenção, porque foi uma pessoa que, por ela viver situações muito difíceis, né, ela conseguiu, né, pelos seus livros, né, as suas escrituras, os livros que ela escreveu, e mesmo assim, que eu me recordo, ela, do jeito que foi tirado, da visão dela, não foi mudado em nada. Os alunos iniciam a noite lendo. A prática acontece desde 2010. A escola é polo bilíngue. Foi para atender melhor os alunos surdos da unidade que o projeto começou. Em 2010, a Escola Sérgio Rossini já era uma escola polo bilíngue. E havia a necessidade naquele momento de criar um espaço em que os alunos surdos pudessem ter 1 hora pelo menos por dia de interação com a professora de Libras. Esses alunos saindo da aula, eles perderiam os conteúdos trabalhados. Daí a ideia de, nessa hora, os alunos ouvintes fazerem uma atividade que não envolvesse os conteúdos propriamente do dia. Daí surgiu o princípio de vamos fazer 1 hora de leitura, vamos unir a necessidade dos alunos surdos com um momento de leitura, inicialmente só para os ouvintes. A ideia deu muito certo, foi pegando força, e com o tempo se consolidou como um momento de leitura. Então, o projeto de leitura ele acontece assim que a gente chega, né, no início da aula, e os alunos vão lendo os livros que a gente propõe. Às vezes eles pedem alguma indicação, mas aí a gente tem um trabalho coletivo de fazer a escolha dos livros. E aí, nesse momento da leitura, a gente vai revezando, cada aluno lê uma página, lê, na verdade, o quanto ele está confortável, porque às vezes tem alunos que não têm uma autonomia com a leitura tão alta assim, então ele não quer ler tanto, mas a gente sempre pede que um pouquinho cada um leia para participar. Às vezes a gente seleciona alguns livros até pelo tamanho de letra, além de ter a questão temática, a questão da qualidade do livro, a própria questão do suporte físico, né? Como que esse livro é, qual que é o tamanho da letra, porque tem algumas salas que às vezes a gente tem um público às vezes mais velho, que tem dificuldade de leitura por conta de não ter óculos. A importância da leitura para os alunos surdos é, com a repetição da leitura no dia a dia, eles vão cada dia mais tendo gosto pela leitura, desenvolvendo o vocabulário, que é mais importante para eles. E nós usamos sempre livros ilustrativos, com várias imagens. Por quê? Porque ajuda o aluno surdo na hora da leitura na sua compreensão, no seu entendimento. Como a nossa escola é uma escola polo bilíngue, nós temos essa preocupação em acessibilizar o material do aluno surdo, né? Procurar esses livros ilustrativos onde eles podem ter um maior entendimento da leitura, maior compreensão. Eu percebo quando os livros têm muita imagem, que eu consigo relacionar com o português, tipo os gibis, porque tem muita expressão.
E aí eu consigo aprender as palavras do português e o que elas significam no seu contexto de forma clara. A gente leu o romance, né, o Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, e aí depois a gente leu um quadrinho sobre a vida da Carolina, né, e aí dentro desse quadrinho tinha diversas informações que a gente já sabia por ter lido o livro do Quarto de Despejo. E foi muito interessante ver os alunos lerem pela segunda vez uma história que eles já conheciam, já sabiam várias informações, então eles estavam já críticos ali, sabendo, mas daqui a pouco vai acontecer isso, ou nossa, no caso da autora, ela estava passando por isso enquanto ela escrevia o livro que a gente leu. Com a leitura, eles ganham a habilidade de reconhecer as informações, né, de fazer inferências. Então, quando a gente vai ler outros textos, essa habilidade é mobilizada. Outros gêneros textuais e ainda que essa leitura eu veja como um momento de deleite mesmo que a leitura proporciona, a possibilidade de fazer alguma pausa, né, para falar de uma palavra que eles não conheçam, de um termo que eles não conheçam. Então a gente integra bem, eu acho, né, o momento da leitura com a prática das aulas. Dentro da geografia a gente trabalha também com a leitura, a compreensão textual e trabalhamos com outros mundos, outros locais, e isso para o aluno, né, ter a leitura todo dia, ele trabalha, né, a questão da imaginação. A leitura beneficia os estudantes de muitas formas. Ler é muito importante, sim, porque me ajuda a aprender, é uma forma de me ensinar palavras e assim me desenvolver. É bom, eu me sinto alegre, antes eu me sentia mal. Então é como se tivesse aberto meus olhos. Antes, né, quando eu era pequena, eu sempre me interessei pelos gibis da Mônica, mas eu não entendia nada. E agora que eu consigo pegar esse gibi e ler, e quando eu vejo, né, a professora explicando em Libras e vejo que eu entendi aquelas palavras, eu me sinto importante. É um momento muito necessário, onde aos poucos faz bem. Eu acho um momento muito legal. A gente aprende coisas boas e é muito preciso, através do nosso esforço também, para esse aprendizado. E eu gosto muito. Teve histórias que me marcaram. Eu lembro que foi bom. É uma história que falava, né, de sucesso, que a pessoa estava dando a volta por cima através do esforço. Então, é uma história que foi legal. Para mim, o projeto de leitura é bom porque me abre, me abre, né, a minha visão, né? Porque eu leio, o que eu leio me fala comigo, né? Porque tudo que é na leitura é uma realidade, né? É uma realidade que nós vivemos hoje. Independente se não é verdade, é uma história, né? Uma historinha simples, ou seja, uma história de fatos reais, mas é uma realidade que nós vivemos. E depois que eu comecei a fazer a leitura aqui na escola, até o meu desenvolver em falar, de se comunicar, melhorou. Não que eu não lia bem, eu sempre li bem, só que isso daí, como é que eu posso te falar? Aumentou mais a minha capacidade de se comunicar, de ler as coisas, né, de poder falar pontualmente, com acento, vírgula, na hora certa, na hora correta, medir as palavras quando você vai falar. E eu estou muito feliz por estar aqui na escola, sabe? Percebe que eles chegam aqui com uma leitura às vezes mais truncada, e aí conforme o tempo vai passando a gente vê avanço, né? Mas assim, a gente vê alunos que vão na biblioteca e pegam livros para ler durante a semana. A gente tem dados, né, que a maior parte dos livros que os brasileiros leem são na escola, né? São livros que eles leem durante o período de vida escolar deles. Mas no caso da EJA, acho que é garantir esse contato dos alunos com obras que de outra forma eles não entrariam em contato. E ao mesmo tempo dar confiança de construir essa autonomia dele da relação com o suporte escrito, né? Eu gosto muito de um dos livros que nós lemos, que é Carta de Amor aos Mortos, né? E você terminar um livro e você vê uma turma inteira
chorando no final do livro, que é as pessoas elas não só leram, elas se envolveram com a história, elas se relacionaram com aqueles personagens, e ao final do livro eles têm uma reação emocional ao livro, e você vê que aquilo impacta todas as pessoas, aquilo, só isso já valeria por todo o projeto. Então, dentro da realidade deles de trabalho, do ensino noturno, do cansaço, eu acho que poder ter esse contato com a arte, né, com o imaginário, é um direito que deve ser respeitado, né? Os alunos da EJA têm muitas histórias. O Anderson parou de estudar para trabalhar. Ele voltou para a escola e está muito feliz. E quando eu saí que eu tive que sair procurar um emprego, eu sentia muito a falta de voltar para a escola. Eu tinha muita dificuldade numa leitura, dificuldade em contas, né? E eu sempre tinha no meu coração, um dia eu vou voltar para a escola, um dia eu vou voltar. E aconteceu um dia que eu estava em São Paulo, eu entrei no EJA em São Paulo, mas por causa do trabalho lá não deu. E quando eu retornei para Campinas, tudo deu certo para mim. Resgatar todo o tempo perdido, por estar hoje com 55 anos e 6 meses. Então estou vivendo de novamente a minha juventude, uma vida nova, entendeu? Estou adquirindo novas potências, o que seja um futuro. Estou vendo realmente criança de novo. O senhor Adailton se inspira em poemas e cria canções. Fique agora com uma composição. Faz muitos anos, mas isto foi desde quando eu já estive aqui nesta cidade. E foi para minha felicidade quando eu fui atravessando a rua, o semáforo fechou. E nisso vi uma mulher. Eu fui tentar baixar o vidro do meu carro para ver quem é, mas infelizmente o motorzinho do vidro enguiçou. E sobre aquela mulher que eu a vi, pois ela hoje é para mim o meu grande amor. Se você tem mais de 15 anos e quer terminar o ensino fundamental, procure uma escola da prefeitura. Ligue no número que aparece na tela e descubra a escola mais próxima da sua casa. E esse foi o programa dessa semana. E da sua escola, tem algum projeto? Acesse o QR Code e me conta. Quem sabe vocês não aparecem por aqui? Te espero no próximo Caiu na Rede. Até lá! Educa TV apresentou Caiu na Rede. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.